Speech from one of the gravest dangers it has faced in American history, frankly, and you know what's going on as well as anybody. It's not good. A small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications in the United States, and we know what they are. We don't have to name them. We're going to give you a complete listing. Como seria se Mark Zuckerberg se tornasse presidente dos Estados Unidos da América? O dono das redes sociais mais proeminentes do mundo ocidental, como Facebook, Instagram e WhatsApp, cujo número de usuários já ultrapassa a marca de 2 bilhões de pessoas, possuiria as mais potentes ferramentas de poder bélico e político do mundo. Não seria possível dizer que esse seria o chefe de Estado mais poderoso da história, ou, talvez, o ser humano mais poderoso da história? Person. I also think he has too much power. And I should say that I think that ultimately it's up to government to solve this. You know, it's not like Mark Zuckerberg, ironically, this is the one problem that Mark Zuckerberg cannot solve. It's up to government to come in, break up the company, and set this baseline of standards. So, Veja bem, aqui não se fala apenas de capital, mas da influência de um indivíduo sobre a população mundial por meio da conjunção das mais potentes ferramentas de poder brando e bélico do mundo. Em suma, Zuckerberg teria a autonomia e a capacidade que nenhum outro líder antes teve. Cita-se aqui o caso mencionado no prólogo deste trabalho, o de Donald Trump, que teve sua fala recentemente censurada em redes sociais como Facebook e Twitter. Isso ocasionou um conflito entre essas corporações e o Estado. O empresariado nunca foi tão poderoso e nunca influenciou tanto o comportamento estatal. Como foi que isso aconteceu? Os grandes conglomerados, ou trusts, não são uma novidade. No século XIX, John Rockefeller se tornaria a pessoa mais rica da história ao criar um gigantesco trust de exploração petrolífera, a Standard Oil Company. Mesmo com alguns contratempos, políticas contra a formação de grupos gigantescos, ou trusts, como a Standard Oil Company, não foram desenvolvidas até o advento dos modelos keynesianos. Após a crise de 29, as empresas começaram a ter que se preocupar com o bem público e não somente com o ganho próprio. Essa política, no entanto, não perdurou. Com a ascensão do neoliberalismo global nos anos 70, a desregulação dos mercados se tornou dominante. As políticas de livre mercado se fortaleceram, principalmente com o enfraquecimento e a queda da União Soviética no final do século XX. Além de tudo isso, um ambiente ainda mais fértil foi criado para as grandes corporações pelo Consenso de Washington em 1989, encontro que alinhou as instituições financeiras globais. A partir desse ponto, grandes empresas estadunidenses, como Levi's, Coca-Cola e McDonald's, começaram a crescer de forma desenfreada. Existe uma orientação econômica quase mundializada depois da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria e da vitória do neoliberalismo na disputa de grandes políticas econômicas dentro do Ocidente, que, por exemplo, nos anos 70, até a crise da dívida, até nos anos 80, a gente tinha no Brasil consignas muito fortes contra a chegada das então chamadas multinacionais. A partir dos anos 90, a ideia desse consenso foi forjado ao contrário. No pós-consenso de Washington, uma boa execução econômica é quando tu atrai investimento e não aplicação. A aplicação é aquilo que gira DDD linha, né? Gira na especulação, e investimento é tijolinho, aquilo que constrói riqueza, ou então chega para comprar, adquirir, incorporar o que já existe. A queda das barreiras comerciais, o enfraquecimento das uniões sindicais e os avanços tecnológicos criaram condições férteis para os fluxos internacionais de capital. A ascensão do poder corporativo está inegavelmente ligada ao avanço dos processos de globalização. Afinal de contas, quando o capital corporativo consegue transitar entre estados com tanta facilidade,
as opções dos investidores capitalistas se ampliam. A palavra fundamental aqui é flexibilidade, principalmente no que diz respeito ao acesso a variáveis fundamentais para o funcionamento de uma empresa, como a disponibilidade de mão de obra barata e de novos mercados consumidores. A junção dessas variáveis com um consenso econômico favorável ao empresariado deixou as nações muitas vezes à mercê do capital transacional. Esse modelo, de cunho neoliberal, possibilita que as empresas assumam proporções gigantescas, até mesmo maiores, em termos econômicos, do que alguns estados mais pobres. O que isso implica? Bom, em primeira análise, observa-se que os grandes conglomerados são promotores da desigualdade, visto que estes normalmente são construídos por meio da concentração de grandes fluxos de capital nas mãos de poucos. Quando somente uma empresa é capaz de suprir a necessidade por um produto, esta consegue definir os termos cujos consumidores devem aceitar para usufruir desse bem ou serviço. Esse caso se torna ainda mais claro ao analisar o tema anterior, o das redes sociais. O Facebook adquiriu grande parte das redes sociais que lhe enfrentavam na busca pelo consumidor. Dessa forma, se tornou o único ofertante de um serviço fundamental para a sociedade contemporânea. Dentro do modelo tradicional do Ocidente, a partir do momento em que as companhias adquirem tamanho e poderio, ocorre uma inversão de papéis. Os estados se envolvem em uma concorrência predatória pela atração de capitais para seu território, ao invés das companhias se esforçarem para atingir novos mercados consumidores. As nações podem oferecer isenções fiscais, subsídios, fundos garantidores e até mesmo acesso à infraestrutura necessária para o melhor funcionamento da operação. Nessa corrida, estados da periferia obviamente ficam em desvantagem nas condições que podem oferecer. Esses países são os que mais precisam da inserção dessas empresas. Afinal de contas, esse capital é capaz de oferecer benefícios que dificilmente são obtidos por estados do tipo, como acesso a dólares, empregos e produtos com valor agregado. Existem exceções dessa lei geral, especialmente no que diz respeito ao modelo chinês de investimento. Entretanto, observa-se aqui que há uma quebra no consenso sobrecitado, visto que os chineses empreendem um capitalismo de Estado. Claramente um tema de estratégia geopolítica da China, sendo a segunda economia do planeta e com previsões de passar a ser a primeira economia do planeta em um futuro não muito distante, é evidente que a gente começa a ver a China flexionando seus músculos. E isso é um ponto importante, porque não é apenas que esse movimento é recente. O que é novo é a China investindo fora e flexionando seus músculos para ter uma presença fora, o que vem junto com esses fluxos. E, além disso, como boa parte do investimento chinês é feito por empresas estatais, há um tema político interno da China, que é o fato de que os dirigentes das empresas estatais, parte deles, etc., um sucesso da empresa que você administra conta para a sua carreira política interna. Pode-se dizer que a potestade das empresas transacionais é tanta que se desenvolve até mesmo uma política externa dentro desses conglomerados. Uma diretriz que padroniza sua forma de afetar a máquina política, de como se relacionar com e influenciar o aparelho estatal. Atualmente, empresas transnacionais são fundamentais à construção dos poderes políticos, seja por meio do lobby direto ou indireto, da manipulação do interesse público, ou mesmo por meios mais assustadores, como um ataque direto à economia, semelhante ao do Quantum Fund de George Soros contra o Banco da Inglaterra. Hoje é difícil desvincular totalmente o poder corporativo do poder político. A iniciativa privada se tornou uma força fundamental para a construção do século XXI como conhecemos. Foram as empresas que trouxeram à vida as próprias plataformas em que essa obra está sendo produzida, baseada e veiculada. Entretanto, será que vale a pena ceder tanto? Ao mesmo tempo em que essa aptidão das empresas proporciona emprego, tecnologia, capital e filantropia, ela cria uma interferência gigantesca nos mecanismos sociais. A desigualdade nunca foi tão evidente. O processo político nunca foi tão influenciado pela disponibilidade de recursos financeiros. E o cotidiano da sociedade global nunca sofreu tanta interferência de um ente não estatal. Isso tudo é acompanhado pela falta de compromisso das corporações com os estados em que atuam. Afinal de contas, o capital não tem estado. Sabe-se que os conglomerados estão se tornando desproporcionalmente grandes. Estamos diante de um dilema. A conjuntura atual,
com todas as suas assimetrias e vícios, é o ideal? É sustentável? Apenas o tempo pode mostrar como essas questões vão se desenrolar.